Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Patrícia, ontem foi divulgado o índice de preços dos supermercados em São Paulo, que registrou alta de 2,24% no mês de setembro, uma aceleração em relação ao mês de agosto, quando o índice foi de 0,9%, e trata-se aí de um recorde para o mês de setembro na série histórica que teve início em 1994. Como é que você vê esses dados, Patrícia? A pesquisa da cesta básica do DIEESE, ela já revelou esse aumento, né, vem indicando o aumento de preços de alimentos em alguns meses, e o índice, então, de preços aos supermercados, ele mostrou essa maior aceleração, confirmando o resultado da nossa pesquisa. Efetivamente, os produtos que mais subiram, segundo a pesquisa de preço nos supermercados, foi o óleo de soja e o arroz, como também a gente observou na pesquisa do DIEESE. E seguido também de outros produtos como o leite, a carne suína, a carne bovina e a carne de frango. Então, esses dados, eles confirmam efetivamente que o Brasil vem exportando muito os seus alimentos, é uma exportação que acaba prejudicando a família brasileira pela elevação dos preços. Então, a gente vive nesse momento uma taxa de câmbio desvalorizada que efetivamente estimula a exportação de bens de commodities e, por outro lado, também uma grande demanda, principalmente da China, e que demanda por soja, demanda por carne, que vem efetivamente impactando aqui na vida dos brasileiros. Então, esses efeitos... Pois não. Pode falar, Patrícia. Não, esses efeitos são extremamente nefastos, principalmente nesse momento de pandemia. Eu queria perguntar para você exatamente, né, quando a gente vê, por exemplo, o aumento do óleo de soja 30,62% em setembro e o arroz 16,98%, essas altas evidenciam, como você falou, né, esses produtos estão sendo exportados, a soja e o arroz, por conta das altas nas commodities internacionais. Fica mais vantajoso exportar, ainda mais com o preço, com o dólar, né, na variação cambial que nós temos hoje no Brasil, mas isso mostra justamente os limites do modelo do agronegócio brasileiro voltado principalmente para a exportação, que acaba colocando em risco a segurança alimentar das pessoas no Brasil, Patrícia. Isso, efetivamente você tem um problema, a gente tem um problema que se agrava, porque efetivamente a taxa de câmbio brasileira, ela se desvalorizou muito. Então o real, ele é uma das moedas que mais perderam valor frente ao dólar, né? Ao longo do ano, essa perda acumula cerca de 30% a 40%, o que estimula muito as exportações. Mas o que acontece é o seguinte: na hora que você vende o seu produto em dólar, esse dinheiro, o dólar entra no Brasil e ele deveria ser trocado por real. Então, como o mercado de câmbio é um mercado flutuante, a partir do momento que você tem mais dólar aqui dentro, fruto dessas exportações, o real deveria se apreciar, né? E isso deveria, de uma certa forma, equilibrar a taxa de câmbio, e isso não vem acontecendo. Então, a gente está exportando e o dólar não volta para o Brasil, porque a taxa de câmbio segue perdendo valor. Então, o Brasil, ele de verdade, ele está cada vez mais, a nossa moeda vale menos. Isso vem acontecendo principalmente porque a gente vive nesse momento uma conjunção de alta demanda, o produtor também pode estar saldando algum tipo de dívida, ou porque também, efetivamente, os produtores acreditam que esse dinheiro aqui no Brasil não seja interessante pelo momento político em que se vive, efetivamente por algum outro problema. Mas o que acontece efetivamente é que, por isso, nem esse dinheiro que entra aqui acaba tornando o real
mais valorizado, ou seja, ele não diminui a taxa de câmbio. Então, a gente segue no momento em que nem esse dinheiro vem para cá e muda a situação das exportações, como a gente segue ainda estimulando a exportação e penalizando, então, as famílias de baixa renda. É um momento extremamente grave, porque essa taxa de câmbio, nesse montante, ela vem encarecendo os alimentos e dificulta que matérias-primas da indústria entrem aqui a um preço razoável. Então, apesar desse momento, o governo parece não estar muito preocupado com a volta da inflação, mais para frente, o aumento desses custos para a produção de bens pode ter um impacto grande também na inflação como um todo. Então, e efetivamente, as políticas que o governo vem fazendo para que os preços cheguem, os produtos cheguem aqui mais baratos por meio da importação, ou seja, em setembro o que o governo fez foi reduzir o imposto de importação, parece que não vem dando resultado ainda, porque o arroz aumentou de preço, nada indica que vai baixar. O óleo de soja segue com uma elevação desde o início do ano, também sem indicação nenhuma de que vai baixar, e a carne já num patamar alto há alguns anos. Então, isso é extremamente perverso nesse momento de pandemia, nesse momento de perda de renda, porque a alimentação efetivamente é um grupo de bens que tem um peso expressivo no orçamento das famílias, principalmente de baixa renda. E o que vai acontecer, efetivamente, é que elas vão comer menos ou comer sem qualidade. O que no Brasil, um país desse tamanho, com uma agricultura tão fértil, tão cheia de produtos, é inadmissível nesse momento. E, Patrícia, medidas como você citou, né, o caso do governo ter zerado a tarifa de importação do arroz, elas vão acabar tendo um impacto reduzido justamente por conta do câmbio, né? O dólar alto não estimula propriamente as importações. E com os estoques reguladores baixos, o governo também perdeu um instrumento importante que poderia ajudar a conter essa alta no preço dos alimentos, Patrícia. Alguns especialistas estão falando que a gente vai ter que esperar o aumento da safra, porque com esse preço do arroz dessa maneira, a tendência é que a gente que você ano que vem tenha uma área maior de arroz plantada, uma safra melhor. Mas, efetivamente, seria muito interessante a retomada de algumas políticas agrícolas que são tão importantes para o país, principalmente no momento de pandemia. Tanto a estoques reguladores, a fortalecimento da Conab, que é a instituição que regula, né, que faz essa intermediação. Então, eu acho que, nesse momento, a retomada de políticas agrícolas, e principalmente eu acho que a agricultura familiar, o estímulo à produção da agricultura familiar, eles seriam importantes para que, no futuro, isso não volte a ser um problema no Brasil, porque a curto prazo, efetivamente, a não ser que haja uma intervenção na taxa de câmbio, que o governo entre no mercado de câmbio para reduzir essa taxa, efetivamente, a curto prazo, parece que não vai ter muita solução, principalmente porque esses dólares não voltam para o Brasil. E a curto prazo também, ao mesmo tempo que a gente tem essa alta dos alimentos, né, em especial, como a gente viu aqui, do óleo de soja e do arroz, temos a redução do auxílio emergencial de R$600 para R$300, o que torna aí uma conjunção de fatores muito ruim, né, para as famílias de baixa renda, Patrícia. Essa é a grande perversidade do momento. No momento em que a população mais precisa, o governo reduz o auxílio emergencial e a gente começa a ver os números no mercado de trabalho com aumento da taxa de desemprego no Norte e Nordeste, principalmente, indicando que as pessoas elas estão saindo do seu isolamento para buscar uma ocupação, porque elas precisam sobreviver. E aí elas colocam em risco a vida delas, a vida das suas famílias, principalmente porque provavelmente o sistema de saúde da região não vai ser capaz de atendê-la no momento de doença. Então, é uma situação extremamente complicada, principalmente para as famílias mais pobres, que vão pagando um preço muito alto pela essa pandemia.
desde o início dela, foram elas que sofreram com a perda do emprego, com a perda de renda, então estão sofrendo com o aumento do preço dos alimentos e agora sofrem pela redução, então, do auxílio emergencial, tendo que colocar suas vidas em riscos para poder sobreviver. É um quadro realmente muito preocupante. Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Conversamos com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.